Olá, irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo de hoje, eu pretendo, como você viu no tema, o título deste vídeo, que está ali escrito, Por que creio no Deus da Bíblia? Então eu pretendo, em alguns minutos aqui também, como disse, não me delongar muito, 15, 20 minutos ali no máximo, eu pretendo colocar aqui alguns pontos para que você, meu amigo, você, minha amiga, reflita juntamente comigo, Como eu disse, nós vamos estar aqui sempre nos referindo à Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que eu creio que é a palavra inspirada, que Deus deixou para que eu e você pudéssemos conhecer o verdadeiro Deus, conhecer aquilo que Ele tem para nós, conhecer os seus planos, os seus propósitos. Então, nesse vídeo de hoje, nesses minutos que temos, o objetivo justamente é esse. Por que? É responder essa pergunta, Por que eu creio no Deus da Bíblia? É importante também eu colocar aqui, que eu não vou ficar aqui como se estivesse numa cátedra ou numa universidade buscando argumentos ontológicos, argumentos cosmológicos. O propósito não é esse. Aqui, de uma maneira bem objetiva, bem simples, eu quero colocar para que você reflita juntamente comigo, por que eu creio no Deus da Bíblia e por que você também pode crer se assim desejar, Então, o primeiro ponto, eu quero apresentar aqui, meus queridos amigos e irmãos, 3 razões para que você reflita comigo por que eu creio no Deus da Bíblia e por que você também pode crer no Deus da Bíblia. 3 razões para que nós reflitamos aqui. A primeira razão que eu quero colocar aqui para nossa reflexão é a seguinte: pela existência do ser humano, dos demais seres vivos, do planeta Terra, do Sol, da Lua e de todo o universo que conhecemos. Então vamos parar e pensar um pouco. Reflita comigo. Quando eu e você olhamos para a natureza criada, mas antes da natureza, vamos olhar um pouco para nós mesmos, para o ser humano. Quando nós paramos e pensamos na complexidade que é o corpo humano, pare um pouco e pense comigo. O corpo humano, na sua perfeição, é um conjunto, com vários sistemas. Os médicos podem falar muito com mais propriedade, porque estudam o assunto, Sistema digestivo, sistema nervoso, sistema respiratório, enfim, todos os sistemas que compõem o corpo humano e a perfeição deles agirem integrados, deles interagirem com uma perfeição única. Pare e pense comigo. Isso veio do nada? Isso surgiu por acaso? Esta, vamos dizer assim, esta máquina perfeita que é o ser humano, o corpo humano, com todos, seus sistemas interagindo de maneira perfeita, de maneira plena uns com os outros, Isso veio assim por acaso? Pense, um criador não seria a resposta mais honesta, mais adequada para que nós pudéssemos entender como surgiu, como veio a existência do ser humano? E não só o ser humano, como eu disse no início, mas também os demais seres vivos que foram criados, as plantas, os animais, os demais seres vivos, a própria natureza, o próprio planeta Terra, com as fontes das águas, com seu relevo, o Sol, a Lua, o universo, as estrelas, o universo. Então vejam, meus queridos, dizer que isso surgiu por acaso, ou dizer que isso, num determinado momento, do nada, ele apareceu, não me parece ser algo nem coerente, nem racional. Mas quando nós paramos e pensamos em toda essa complexidade que eu falei do ser humano inicialmente, a máquina perfeita, vamos dizer assim, que é o ser humano, e todos os seres vivos que foram criados, os planetas, o universo, isso nos remete de uma maneira honesta e sincera, honesta e sincera, a uma mente superior, a um Criador, a alguém que está muito acima de nós e com uma inteligência infinita trouxe tudo isso à existência pelo seu poder criador. Então vejam só, a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, nesse quesito que eu falei, da criação do ser humano, dos animais, terra, dos planetas, das estrelas, do universo, a Bíblia, no livro de Gênesis, no livro das origens, ele nos mostra exatamente que o Deus verdadeiro, o Deus criador, é o autor de toda a criação. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá no capítulo 1 do livro de Gênesis. Lá também no livro de Gênesis encontramos a narrativa que Deus criou os céus, terra, os mares, todos os demais seres vivos, Enfim, toda a natureza, todo o universo, tudo que foi criado, que existe, é obra do Deus Criador, do eterno Deus, do Deus verdadeiro. E a Bíblia nos mostra isso. Então, vejam, quando eu, esquecendo um pouquinho, vamos dizer assim, o texto bíblico, mas eu olho e contemplo a criação, não há como dizer que isso surgiu por acaso, que isso veio do nada,
Se fizermos uma experiência hoje, né, os mais renomados cientistas, façam uma experiência para ver se surge alguma coisa do nada. Um sistema tão perfeito, né, como é o corpo humano, se pode surgir assim do nada. Então vejam que o próprio argumento da criação, como a própria Bíblia também nos diz, né, ela nos remete a pensar em uma mente superior, em alguém que está muito acima de nós e que criou todas as coisas. Nos criou, né, essa máquina perfeita que nós somos, o corpo humano, e também criou os demais seres vivos, como a Terra, os planetas e também o universo. E a Bíblia diz isso. Quando você lê o livro das origens, né, o livro de Gênesis, como eu mencionei, e também quando lemos versículos como esse, né, no Salmo 19, versículo 1, por exemplo, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então veja que as escrituras, elas nos mostram que tudo isso que nós vemos, o homem, o ser humano, né, o corpo humano, a vida em si e todas as coisas criadas foram criadas pelo Deus verdadeiro, pelo Deus Criador, pelo Deus da Bíblia. Então essa é a primeira razão que eu queria deixar aqui, né? Porque nós podemos crer no Deus verdadeiro e que é o Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia nos apresenta. A segunda razão que eu quero colocar aqui, sempre lembrando da pergunta, né, por que creio no Deus da Bíblia, é porque, por intermédio da Bíblia, das Escrituras, do que está escrito, é demonstrado quem é o Deus verdadeiro, qual o seu propósito para a humanidade, né, propósito que Deus tem para o homem, e como ele pode ser encontrado por aqueles que desejam encontrá-lo. Então vejam só, a Bíblia nos mostra quem é Deus, quem é esse Deus Criador, né, trouxe à existência todas as coisas, qual o seu propósito para a humanidade, ou seja, qual o seu propósito para a minha vida, para a sua vida, para a vida do ser humano, e como ele pode ser encontrado por aqueles que desejam encontrá-lo. Então, meu amigo, minha amiga, quando nós olhamos para a Bíblia, refletimos as Escrituras, nós vamos, primeiro, entender quem é Deus, o caráter de Deus, que ele é perfeito, que ele fez tudo de maneira perfeita e que ele ama a sua criação e abençoou a sua criação quando ele tudo criou. Então também lá no livro das origens, no livro de Gênesis, nós encontramos exatamente dizendo que Deus criou e viu Deus que tudo era bom. Ou seja, a criação de Deus, que tudo era bom, era positivo, era algo que podíamos, né, que alegrou o coração de Deus com a sua criação. E também lá está dizendo, né, no livro de Gênesis, que ele então abençoou a sua criação. Ou seja, então por aí, por esses textos, nós vemos que Deus, ele é perfeito, a sua mente, a sua inteligência está muito acima de nós e que ele, o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. A Bíblia também mostra, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, qual o seu propósito, ou seja, o propósito de Deus para a humanidade. Então, se nós olharmos, refletirmos, estará demonstrado lá na Bíblia, né, o imenso amor de Deus pela humanidade, quando ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. Esse propósito, talvez alguém tenha dúvida, mas por que Jesus morreu? Era necessário que Jesus morresse? Faça a sua pergunta. Eu não vou, né, me delongar aqui, porque para não estender muito o vídeo não ficar muito longo e entrar nesse assunto específico, né, da separação, né? Por que Deus está separado do homem, né? Mas, se você tem dúvidas sobre esse assunto, mande a sua pergunta. Coloque nos comentários ou mande por e-mail, que eu, com muita alegria, com muita satisfação, eu estarei respondendo você. Mas, voltando então ao assunto do amor de Deus, né? Quem é Deus, né? Que ele se revela, como eu disse, na palavra, na Bíblia, e o seu propósito para a humanidade. Então, a Bíblia mostra o Deus amoroso, o Deus de amor, o Deus que ama o homem, o Deus que ama a sua criação, o Deus que, especificamente para a humanidade, ele tem um propósito de se reconciliar com o homem que está separado de Deus por causa do pecado. Como disse, esse assunto eu posso discorrer em outro vídeo ou responder a sua pergunta se você tiver alguma dúvida. Mas existe um versículo na Bíblia, lá no livro de João, né, que diz que Deus é amor. 1 João, né? Primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Também, nessa mesma carta do apóstolo João, diz que Deus é luz e nele não há
trevas nenhuma. Então, eu estou dando alguns exemplos rápidos aqui, né? Podemos nos aprofundar em mais, se vocês assim quiserem, né? Perguntando, comentando. Mas a Bíblia mostra o caráter de Deus. Quem é esse Deus criador? E mostra um Deus amoroso, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que cuida daqueles que o amam e o servem. E o desejo de Deus de que o homem se reconcilie com Ele. O desejo de Deus de que o homem busque a Ele, que o homem conheça a Ele. Este é o desejo de Deus que você e eu podemos encontrar na Bíblia. Então perceba, meu amigo, minha amiga, que a Bíblia vai nos mostrando, ela vai nos dando orientações, nos dando direções para que nós, a cada momento que nos aprofundamos um pouco mais, que refletimos, que paramos para pensar, que paramos para buscar conhecer o Deus verdadeiro, a Bíblia nos dá uma direção. Nos dá um norte, vamos dizer assim, para que você e eu possamos conhecer melhor quem é o Deus Criador e o seu grande e infinito amor pela humanidade, demonstrado, como eu disse, mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar para que eu e você pudéssemos nos reconciliar, ou seja, nos aproximar, tornar a ter comunhão com Deus. Bem, falei duas razões, A primeira, por que eu posso crer, no Deus da Bíblia, por que eu creio no Deus da Bíblia. A primeira, pela criação do ser humano, todas as coisas criadas. E a segunda agora, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos demonstra quem é Deus. Deus se revela por intermédio da palavra e mostra o seu grande amor pela humanidade. E aquilo que eu falei que também é muito importante, Mostra como ele pode ser encontrado. Ou seja, como eu e você podemos conhecer o verdadeiro Deus se desejamos encontrá-lo. Se tivermos o desejo verdadeiro, o desejo honesto, o desejo sincero de conhecer o Deus que criou os céus e a terra, que me criou, que te criou, a Bíblia nos mostra como conhecer o Deus verdadeiro. Expus as duas razões, a primeira e a segunda, como eu falei, e a terceira razão é porque eu creio no Deus da Bíblia, porque você também pode crer no Deus da Bíblia, eu vou deixar para um próximo vídeo. Eu devo gravar esse outro vídeo expondo a terceira razão, porque eu creio no Deus da Bíblia e também porque você pode crer no Deus da Bíblia, e postar ainda no meio dessa semana, para que os assuntos fiquem conexos, digamos assim, o vídeo das duas razões, e logo em seguida você também poderá assistir a terceira razão, que podemos crer no Deus da Bíblia. Certo, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga? Uma alegria muito grande, poder compartilhar esses minutos de reflexão com você. Muito obrigado pela sua presença. Não se esqueçam, se assim desejar, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe também, se assim você desejar, com seus amigos, para que possamos continuar aqui refletindo, compartilhando, respondendo a sua pergunta que você enviar nos comentários ou via e-mail, e assim possamos, com sinceridade, com muita humildade e muito amor e simplicidade, proclamar a palavra de Deus, compartilhar os preciosos ensinos que Deus tem para nossas vidas. Deus abençoe você, ilumine o seu coração para que você possa entender a mensagem de Deus para a sua vida. E não se esqueça, faça a sua pergunta, porque a Bíblia tem a resposta. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.